Direito do Consumidor aqui no Bom Dia Litoral. Nessa sexta-feira, o quadro Direito do Consumidor vai acontecer de forma virtual. Eu converso com ele, o doutor Maurício Vitor, diretamente de Curitiba, a pessoa que sabe tudo e mais um pouco sobre direito do consumidor e vai trazer hoje esclarecimentos sobre plano de saúde. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo de forma virtual dessa vez ao Bom Dia Litoral, né? A distância acaba sendo encurtada também pela tecnologia. Hoje a sua participação ao vivo aqui através da internet. Muitas pessoas, doutor, acabam relatando que é comum você pagar ali mensalmente o plano de saúde. Por vezes a pessoa paga o plano por anos e aí quando precisa não tem o serviço que é prometido. Como agir nesse caso? Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Bom dia, Pierre, um bom dia diferente, né? Bom dia a você, a equipe, aos nossos amigos telespectadores. Essa excepcionalidade de hoje aí pelo meio virtual, mas a tecnologia, como você diz, veio para nos auxiliar em todos os pontos, né? Inclusive na dificuldade de comunicação que ela resolve aí pelas vias hoje, pela internet, né? A gente tem condição de se comunicar. Questão de plano de saúde, Pierre. A gente já conversou aí no Bom Dia Litoral sobre a questão de contratos de adesão, né? O nosso telespectador já ouviu falar, que são aqueles contratos em que o consumidor não discute cláusulas, né? Ele não insere, não modifica, não tem opinião sobre as cláusulas do contrato. E, neste caso, o plano de saúde, normalmente, regra geral, é feito por um contrato de adesão. Nessas condições, evidentemente, há cláusulas ali que o consumidor não tem conhecimento prévio e não faz nem ideia da tecnicidade do que diz aquela cláusula ali. Em determinado momento, pode haver conflito entre o interesse do consumidor, a necessidade do consumidor e o norte ou a definição do plano de saúde. Vamos citar algum exemplo aqui. Por exemplo, a questão de coberturas e carência. No caso de carência de plano de saúde para consultas e exames, já tivemos a oportunidade de orientar o nosso consumidor de que, havendo uma emergência, né, ainda que haja carência prevista no contrato, o plano de saúde está obrigado a atender o consumidor, né? É uma situação que se impõe e não é prevista por nenhuma das partes. Então, ainda que você tenha lá uma carência, em um caso, exemplo prático, né? A gente fez a reportagem aí nesse momento anterior de um acidente. O plano de saúde estará obrigado a atender o consumidor. Se caso haja negativa, há a via do judiciário. Mas no dia de hoje eu gostaria de falar mais especificamente, Pierre, daquelas negativas de cobertura de cirurgias, no caso de prótese ou de determinado medicamento necessário para a cirurgia ou até para a sobrevida de um paciente, em que deparou-se muito, inclusive recentemente, nessa questão de pandemia, com negativa de plano de saúde. Por que não cabe a negativa e por que o consumidor tem que ficar atento? E quando cabe a negativa e o consumidor não vai ter a cobertura? É necessário, para que se caracterize aquele tratamento como um item de cobertura do plano de saúde, seja a cirurgia, seja a prótese, né, seja a utilização de determinado medicamento, faz-se necessário que isso esteja devidamente recomendado pelo profissional médico que acompanha o paciente. Então, se determinou a cirurgia, determinou a inclusão de uma determinada prótese, e eu tenho aqui jurisprudências, né, em que há casos de negativa de um determinado stent, por exemplo, um mecanismo que se coloca no caso de insuficiência cardíaca para melhorar ali, alargar veias, né? Existem stents de qualidades diversas e alguns mais modernos custam muito mais caro.
e às vezes o plano de saúde exclui a cobertura ali. Nesses casos, Pierre, estando o stent, o medicamento, devidamente registrado na Anvisa, e o médico tendo recomendado aquele produto, aquela espécie de tratamento, medicamento ou prótese, o plano de saúde terá que cumprir com o atendimento ao consumidor. Não há possibilidade de excluir aquilo que está devidamente recomendado pelo médico, devidamente registrado na Anvisa e faz-se necessário para que o consumidor possa sobreviver ou ter uma sobrevida maior. Então, quem determina isso é o médico que trata o consumidor, Pierre. Doutor, nesse período de pandemia, um plano de saúde pode se recusar a oferecer determinado serviço de prestação de saúde, de auxílio médico ao paciente com Covid-19, por exemplo? Pois é, eu citei aqui, né, Pierre, antes essa questão, né? Nesse período de pandemia a gente tem visto mais casos, né? Porque são exames específicos, são exames recentes, né? São situações que em muitos casos ainda não estavam regulamentados pela Anvisa. Daí alguma dificuldade, né? Como eu disse antes também, aquele medicamento, aquele tratamento ou aquele produto que já está registrado na Anvisa não pode ter negativa do plano de saúde, da operadora do plano de saúde. Neste caso da pandemia, muitos desses produtos, desses exames, ainda não estavam registrados na Anvisa. Vide exemplo recente aí das vacinas, né? Que passaram por testes, por diversas etapas, e ainda assim, para serem aprovadas, teve que se utilizar uma resolução de emergência, né, para que elas fossem experimentalmente autorizadas, e em breve, certamente, teremos autorização definitiva. Mas são casos específicos, e aí nós não vamos encontrar jurisprudência nem doutrina específica sobre esse assunto. Por quê? Porque é uma situação nova, uma situação peculiar e uma excepcionalidade. De todo modo, o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor traz uma série de previsões, em especial acerca de cláusulas que possam ser abusivas ou tragam negativa de fornecimento daquilo que se contratou. Quando se contrata um plano de saúde, você contrata para se prevenir e se tratar e se cuidar de toda e qualquer situação que venha atingir a sua saúde. E isso implica em quê? Em que, neste caso, ainda que o medicamento, o tratamento não esteja devidamente registrado na Anvisa, tem que se procurar o bom senso. O que vai se procurar aí? A recomendação médica. É necessário para o consumidor ter a sua saúde atendida, ter a sua condição de saúde mantida? Então, não havendo um registro na Anvisa, sendo uma situação excepcional, sendo uma situação que não era prevista pelas partes, mas havendo a clara necessidade, aí tem que haver o atendimento. E mais importante, né, Pierre, o bom senso do plano de saúde, num caso como esse, porque uma necessidade de intervenção do judiciário, às vezes, toma o tempo que seria importante para a sobrevida, a condição de vida daquele paciente, daquele consumidor. Doutor, a gente tem alguns casos em que o plano de saúde em uma determinada região ou até mesmo na cidade de origem desse plano de saúde não conta com o hospital próprio. Então ele utiliza o hospital de terceiros, hospitais parceiros da rede credenciada. E aí o plano, em tese, garante uma cobertura, mas você chega no hospital e diz que tem um plano e aí o hospital diz, não, você não tem esse tipo de atendimento aqui. Sendo que mensalmente no contrato garante que o cliente tem esse tipo de tratamento, de cobertura. Como proceder nesse caso? Então, aí eu vou primeiro tocar no seguinte assunto. O plano de saúde, ele tem normalmente, né, a sua rede credenciada, como você mencionou aí, aqueles hospitais, aqueles médicos que estão credenciados ao plano de saúde e, portanto, o usuário está obrigado, por contrato, a se dirigir a esta rede credenciada para o seu atendimento.
Mas há casos, como você menciona, em que determinado hospital credenciado não oferece a condição necessária para o paciente, ou ocorreu uma urgência ou emergência que impede o usuário de ir até um hospital credenciado. Ele precisa se cercar de cuidados imediatos e vai acabar necessitando da rede não credenciada. Aplica-se a essa rede não credenciada toda a cobertura contratual, independe de onde o paciente estiver. Ele tem o direito, ele tem, havendo a necessidade médica, ele tem o direito do uso de todos os recursos médicos, técnicos disponíveis para que ele alcance aí o resultado positivo na sua luta pela sobrevivência. Então, ainda que em rede não credenciada, o atendimento tem que ser o mesmo e a indenização tem que ser feita pelo plano de saúde. Então, se o hospital, se houve recusa de cobertura, o consumidor pode, às suas expensas, de sua família, ou algum meio que ele consiga alcançar o tratamento, ele deve fazer uso disso e deve, em seguida, Pierre, como a gente costuma dizer, procurar lá pelo profissional da sua confiança, ou na página da OAB, um profissional que se adequa àquela necessidade jurídica que se apresenta para ingressar em juízo para, então, se ver indenizado. E aí, voltamos àquela situação. Em muitos casos, além da indenização material, ou seja, a recomposição do que foi gasto financeiramente, ainda haverá o direito a uma indenização moral pela eventual inconveniência daquela situação pela qual o consumidor passou. Doutor Maurício Vitor, muitíssimo obrigado pela participação no Bom Dia Litoral de hoje. Até a próxima quarta-feira, porque o quadro Direito do Consumidor é exibido toda quarta-feira aqui no Bom Dia Litoral. Excepcionalmente, hoje temos a edição do quadro Direito do Consumidor, mas quarta-feira que vem a gente volta a conversar sobre esse assunto. Um abraço, doutor. Um abraço, se Deus quiser, quarta-feira aí no estúdio contigo, porque é sempre um prazer. Um abraço a todos. E Deus há de querer. Muitíssimo obrigado pela participação, doutor Maurício Vitor, exímio conhecedor do direito do consumidor. Participa semanalmente aqui no Bom Dia Litoral.